Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco nessa segunda-feira. Antes, desejar para você uma semana abençoada, pedir para você deixar o joinha e o hype. O hype, você passa, né, os comentários pro lado, vai lá e deixa o hype, que o canal passa a ser indicado no YouTube. Comenta, compartilha, curte, se inscreve, que é importante para ajudar o canal, beleza? Olha, eu vou começar esse vídeo com uma notícia que saiu ontem, ainda com a bola rolando, o jogo rolando, uma informação trazida pelo André Hernan. Saiu uma notícia de que o João Vitor pediu para sair do Vasco, tá? Ele pediu para ser negociado, a pedido da sua família, após inúmeras críticas e pressão da torcida, tá? Primeiro, essa foi a informação. E depois o Fernando Diniz vai vir numa entrevista coletiva e desmentir a informação do jornalista, tá? Ele não pediu para sair, isso só prejudica o jogador, ele errou ao rebater a torcida, mas comigo vem jogando bem, um jogador importante, tem times procurando, daqui a pouco vou trazer uma proposta que tem, inclusive, de um time para levar aí o João Vitor. Então vou deixar aí o Fernando Diniz desmentindo essa informação trazida pelo jornalista André Hernan. Em relação ao João Vitor, ele não pediu para sair. Tem que saber qual que são os interesses, porque isso só prejudica o João Vitor. Ele é um jogador que tem eu tenho um trato com ele muito direto. É um jogador que, obviamente, que ele está sendo questionado pelo torcedor. Repito aqui, por muitas coisas que o João Vitor fez antes da minha chegada, porque comigo ele não tem jogado mal, praticamente jogo nenhum, fez mais uma partida muito boa hoje, jogou muito bem contra o Mirassol, sempre jogando contra adversários duros e ganhando praticamente todos os duelos. E obviamente que ele tem uma responsabilidade pela hostilidade do torcedor, por aquilo que ele fez no passado e às vezes por rebater o torcedor, o torcedor não é para você rebater. O torcedor é para você aceitar, ouvir, quieto, trabalhar e procurar responder dentro do campo da melhor forma possível. Então ele sabe que ele cometeu esse erro, mas ele tem jogado muito bem e ele não pediu para sair. Então assim, no futebol é esse sistema que ele gira com interesses outros, ele pode sair, mas assim, eu conversei tem time, e ele é tão bom jogador que ele mexe e procura pelo João Vitor. Então assim, tem que saber de onde vem os interesses, que não foi o João que soltou isso aí. Ele não falou para a gente, muito pelo contrário comigo. Ele é um jogador que quer, ele tem vontade de conquistar coisa pelo Vasco, ele sabe que ele errou com a torcida, ele quer se redimir jogando. E um jogador que joga um jogo sob pressão, como ele tem jogado, e consegue performar, é um jogador que tem muito valor. Ainda sobre o zagueiro João Vitor, saiu uma informação do Atenção Vascaíno de que o CSKA Moscou estaria interessado na contratação do jogador e que o agente ou a staff do João Vitor deve apresentar ao Vasco uma proposta de cerca de 4,5 milhões de euros, algo em torno de 28 milhões de reais, ou mais de 28 milhões de reais. Se você comparar esse valor ao valor que o João Vitor custou ao Vasco, ou vai custar ao Vasco, com alguns gatilhos ali de metas cumpridas, o valor do João Vitor pode chegar a 50 milhões de reais, é a maior contratação do Vasco, né? É claro que é um mau negócio, você compra por 50 milhões e vai vender por 28, só que não é bem por aí. Você lembra que o Cruzeiro fez uma proposta para levar o João Vitor, através do Alexandre Matos, que é o executivo que trouxe o João Vitor para o Vasco? Só que a proposta do Cruzeiro era o Cruzeiro assumir a dívida do Vasco com o Benfica. E para o Pedrinho isso não interessa. Você perde o jogador, né, e uma dívida que ele meteu na recuperação judicial. Ou seja, o Vasco não vai pagar o Benfica 50 milhões de reais. Estourando, o Vasco pode pagar o Benfica 10% desse valor, 5 milhões de reais dividido em anos para pagar. Então você vai dar o cano no Benfica, pagar 5 milhões dividido em anos, né? Você vai ganhar 28 milhões na contratação, na venda do jogador. É um excelente negócio para o Pedrinho. Vai pintar uma grana, resolve o problema dele com o João Vitor, que infelizmente não deu certo. A torcida também não quer o jogador. Olha, eu vou fazer minha crítica aqui com relação ao que a torcida do Vasco, as organizadas, fazem com o João Vitor com a bola rolando, tá? Esse negócio de vaiar jogador, eu xingo jogador pra caramba, critico mesmo, mas
depois que a bola parou de rolar. Agora, ir para estádio, vaiar jogador com a bola rolando, é jogar contra o Vasco. Você está em São Januário, o cara é titular, você está ali vaiando toda vez que ele pega na bola, você está ajudando o Vasco em quê? Você está ajudando o adversário. Então a torcida do Vasco, quando está vaiando um jogador, qualquer jogador, mesmo sendo bagre ou não sendo bagre, mesmo achando que nem deveria ter sido contratado pelo Vasco, vaiar jogador como titular, joga com a bola rolando, tá jogando sim com o time adversário. Minha opinião, tá? Minha opinião. Costumo ficar no muro, não. O que a torcida tá fazendo, vaiando o jogador com a bola rolando, ela tá atrapalhando o Vasco. Ela está ajudando o time adversário. E aí então já não tem mais clima. Se realmente João Vitor achar que a saída dele para jogar no time da Rússia, isso é que é o problema, né? CSKA Moscou é o time da Rússia. De ir para lá com a família dele, pô, então um excelente negócio, né? Vai, fecha, já vai dar o cano, não vai pagar, ainda vai faturar aí 28 milhões de reais. Vamos ver cenas dos próximos capítulos para ver se esse negócio realmente vai acontecer. Olha, o Verratti tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso do jogo contra o Santos no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. É o jogo da volta, tá? O Vasco ganhou do Santos, lembra? Do presidente do Santos, dizendo que não pode perder pro Vasco. É um time que almeja título. O Santos voltando da segunda divisão, tá brigando para não cair até hoje. Né? É o jogo da volta já, agora na Vila Belmiro. E havia até vi umas mensagens em grupo de gente dizendo que o Neymar também não ia jogar porque tomou o terceiro cartão amarelo. Eu fui conferir. O Neymar vai pro jogo, ele não tomou amarelo. Tá? O Neymar vai pro jogo, quem não vai é o Verratti. Agora, para o lugar do Verratti, duas opções. Eu vou dizer qual que eu acho que o Fernando Diniz vai fazer e vai deixar muito torcedor aí maluco. Tem a opção de botar o David, pronto, um atacante por outro atacante. Aí ou é uma questão de ajuste. Ou joga o David na função do Verratti, ou o David volta para jogar o Ryan, que já fez isso na base, na função do Verratti. Primeira opção, que seria a opção mais básica, mais clássica, um atacante por outro. Agora, o que eu acho que o Diniz pode fazer é o seguinte, conhecendo bem o Diniz, ele deve colocar o Puma no lugar do Verratti. Calma que eu vou explicar. Não é fazendo a função do Verratti, é no lugar no time. Porque assim, o Puma jogou contra o Mirassol, o Diniz foi para a coletiva elogiar o Puma. Pô, eu tenho que colocar o jogador que está bem em campo, independente da função, da posição, e ele acha que o PH e o Puma, os dois estão bem. Então os dois têm que estar em campo. Aí o que ele fez? Como o Piton tinha sido suspenso, primeiro o PH suspenso, ele colocou o Puma. Foi bem, jogo contra o Mirassol, deu assistência, fez um gol, ofensivamente o cara joga. Eu nunca critiquei o Puma e o Piton ofensivamente, são bons jogadores. O problema é defensivamente. O problema são as avenidas que eles deixam atrás deles, que geralmente é o caminho que o time adversário, né, escolhe para poder fazer os gols e conseguir um resultado contra o Vasco, jogando sempre nas costas do Piton e do Puma. Mas ofensivamente, claro que são bons jogadores, são bons para um time que não tem atacante, que contratou Jean David, né, que está com o Lloyd. O Piton e o Puma são bem melhores. Então, eu acho que ele vai colocar o Puma para ser esse ponta direita, né? E o Ryan, de repente, para ser o centroavante no lugar do Verratti. Pode ser essa estrutura para ele não mexer no lado direito, né? Vai ter ali a volta do Piton, que é titular no time dele, Piton, Nuno e Coutinho, e do outro lado PH, Puma e o Ryan. Para mim vai ser isso aí, com o Tietê, que tá bem, cara. Tietê só precisa melhorar a questão física, né? Porque ele corre muito no primeiro tempo, depois está morto em campo, né? Mas o Tietê, nesse meio de campo do Vasco, virou mais um titular contratado pelo Pedrinho, enfim. Tietê e Nuno Moreira, né? E o Coutinho, tá? Então esse deve ser aí o time do Vasco para encarar o Santos, deve ser essa mexida. Eu vou trazer o trecho da entrevista coletiva onde o Diniz rasga elogios ao Puma, diz que tem que colocar em campo, tá jogando bem e que foi um dos melhores jogadores do Vasco ontem contra o Atlético Mineiro. No começo, nos primeiros 10 minutos, sentiu ali por estar jogando numa posição que não era dele, mas depois se soltou, acertou os passes, chegava no ataque, teve uma cabeçada, quase fez o gol, enfim. Segundo o Diniz, um dos melhores jogadores em campo, Puma Rodrigues. O Puma deu conta do resultado, o que você fala? Eu acho que o Puma, ele jogou muito bem, ele tinha feito uma partida muito boa contra o Mirassol, tem treinado muito bem, ele começou o jogo um
pouco nervoso, talvez por conta de estar jogando ali, mas assim, depois dos 10, 15 minutos ele foi embora e ele foi um dos melhores jogadores nossos hoje. Ele criou perigo, ele quase fez um gol de cabeça, ele deu 2 ou 3 bolas com chance clara de fazer o gol, não teve problema no setor dele, a condução dele individual. Então, eu acho que ele fez uma partida muito boa e foi um acerto. É um jogador que tem muita qualidade e eu não acho que ele tem que ser só, nesse momento, só reserva do Paulo Henrique. São 2 jogadores que têm qualidades bem interessantes e eu achei que, para o jogo de hoje, que ele seria importante ter a presença dele ali. E eu acho que ele correspondeu àquilo que eu imaginava, fez um ótimo jogo. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer um trecho que eu vi de uma participação do jornalista Gilmar Ferreira, que é do Grupo Globo, trabalha no Extra, estava lá no Redação Sport TV, todo mundo sabe que Gilmar Ferreira é vascaíno, né? E ele dá uma porrada no Fernando Diniz, tá? Porque o Vasco não está usando jogadores da base. O Estrela, inclusive, o Diniz parece que explicou ontem na coletiva que voltou a inchar o joelho dele. Tá complicada a situação do Estrela, viu? O cara teve um problema que tem a ver com a genética, teve que passar por cirurgia, depois teve que voltar, agora de novo parou, e o cara tem mais de um ano que não joga futebol, cara. O Estrela que veio e arrebentou naquele jogo, quando o Paiva colocou ele para jogar no Campeonato Brasileiro ano passado contra o São Paulo, né? Teve 1, 2, 3 jogos ali de destaque, depois sofreu essa lesão, parou e nunca mais voltou. Não sei se volta mais não, viu? Não sei, tenho minhas dúvidas. E o Gilmar Ferreira foi no Redação Sport TV e detonou o Diniz. Falou que o Diniz merece ser multado, né, responsabilizado por não conhecer a história do Vasco, por estar fazendo o que ele está fazendo, né, com o Vasco, que é não usar a base do Vasco. Tem só um jogador revelado na base do Vasco em um jogo no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro jogando em casa. Não sabe o DNA, não estudou a história do Vasco, merece ser multado pelo que ele está fazendo, não aproveitando jogadores da base para dar uma sequência para os jogadores. E eu acho que não vai muito com o Diniz só não, tá? Isso tem a ver também com o Pedrinho e o Felipe, que emprestaram uma pá de jogadores aí, né? E inclusive negociaram jogadores a preço de banana e despacharam todos os jogadores da base, né? Vídeo aí o JP, que teve poucas oportunidades, e o próprio Pedrinho vem em uma entrevista coletiva queimar o moleque, dizer que não estava rendendo nos treinos. Um jogador que está em transição, estava até bem, não deu sequência. O Leandrinho, que não está sendo usado, está agora com a seleção, mas mesmo quando estava à disposição não estava sendo usado. E tantos outros jogadores da base que não estão tendo oportunidade. E o Gilmar Ferreira sentou o aço no Fernando Diniz. Eu vou deixar aí, já me despedindo, deixa o joinha, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tamo junto, fique com Deus e saudações vascaínas. A história do Vasco, o DNA do Vasco, eu acho um absurdo, eu acho que o técnico tinha que ser multado. Diniz, pra mim você tinha que ser multado, levar 20 jogadores, ou quase isso, para uma partida e ter um jogador formado nas divisões de base do clube. Sendo esse clube o Vasco. Tem que estudar a história do Vasco. E não vem dizer aqui pro torcedor que não, porque o jogador não performa, não performa é o cacete. Põe pra jogar, pô. Põe pra jogar. Essa é a história do Vasco. O Vasco fez a história dele com jogadores que revela. E não são com essa penca que o Vasco vai comprar na feira aí, que jogadores que ninguém conhece. O Jean Davi foi considerado reforço. Se me provarem que o Jean Davi é jogador de futebol, eu me calo. Me prova que ele é jogador de futebol. Não entendi.